Olá, meu amigo e amiga. Nunca na história do nosso país nós tivemos um núcleo social tão numeroso, encabeçado por um clã familiar repleto de defeitos, corruptos, aproveitadores dos dinheiros públicos, desumanos e golpistas, e também ladeado por muitas figuras que pensam e se comportam como eles, passando um final de ano tão tenebroso quanto essas criaturas do universo paralelo do bolsonarismo. Se eles forem fazer um balanço com alguma racionalidade, que é uma coisa difícil nesse universo, sobre o que aconteceu nesse ano de 2025, eles só têm derrotas ali para colocarem umas sobre as outras, que é o grande paradoxo, porque as derrotas desse mundo cão significam o sucesso, a vitória das pessoas que estão no campo civilizado, no campo do humanismo, no campo da democracia. E mais episódios estão acontecendo e algumas situações reveladoras nesse final de ano, mas aí para grupos econômicos, grupos midiáticos que vão na mesma direção, com os mesmos interesses que possuem, com esses grupos extremistas aqui no nosso país. A jornalista Malu Gaspar, ela está muito chamuscada com o comportamento que ela teve nessas últimas semanas em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Até agora ela não apresentou nenhuma prova, nenhum documento, absolutamente nada que possa incriminar, possa destruir a reputação do ministro Alexandre de Moraes. Mas o que ela fez, acobertada ali pelo jornal o Globo, pelas organizações Globo e potencializado também por todos os grandes veículos de comunicação, causou ali uma turbulência muito grande sobre o ministro Alexandre de Moraes, mas dentro desse universo paralelo da extrema-direita e das pessoas que estão mais desavisadas sobre o que acontece aqui no nosso país. Bom, eu vou trazer aqui para vocês as últimas informações, vou fazer aqui algumas atualizações e trazer aqui também uma curiosidade, porque o senhor Jair Messias Presidiário está passando por mais alguns procedimentos, e isso serve sempre como um grande teatro para os filhos, que aprenderam com o pai a não ter nenhum tipo de escrúpulos. Então eles pegam imagens, eles exibem imagens, e quando eles não têm imagens dantescas, eles resgatam essas imagens dantescas para fazerem mais um draminha. Ué, mas a pergunta que fica, a criatura não era um mito? Não era o imorrível, o imbrochável, o e aquilo, e aquilo outro? Enfim, por que agora está nessa situação? Agora, se ele fosse receber uma musiquinha para confortá-lo, a música poderia ser aquela de Milton Nascimento, Amigo. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Mas quem é que poderia mandar essa canção para ele e não mandou? Porque ele está muito esquecido, né? Por amigos do peito, amigos com o coração do lado esquerdo. Né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas é sempre fundamental convidar você que chegou agora ao nosso portal e ainda não é inscrito, para, em primeiro lugar, você se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende, nunca se esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e, se puder, prestigie também nosso precioso clube de membros. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, lembrando que sempre no primeiro comentário aqui do nosso portal, na seção de comentários, eu coloco ali uma série de links, inclusive para você votar no nosso portal. Nós estamos aí nas 2 últimas semanas lá para a votação do IBEST, tá legal? Então, eu conto aí também com o seu apoio e para você também, e conto com a sua reverberação, né? O seu compartilhamento do link, tá legal? Então, vamos seguir em frente. Gente, olha, hoje saiu mais uma coluna da Malu Gaspar. Ela publicou aqui uma matéria que vai na linha de algo que ela já tinha levantado em relação ao que está acontecendo, o escândalo do Banco Master. Só que ela lançou o ministro Alexandre de Moraes no meio dessa turbulência como alguém que seria um bandido, né? Porque é disso que se trata. Porque o ministro, sendo servidor público, ele não poderia fazer uma advocacia visando interesses privados do banco e, reflexamente, interesses privados da sua própria esposa. Mas foi isso que a senhora Malu Gaspar publicou, que ela teria fontes que informavam que o ministro fez pressão para que um negócio escuso, um negócio imoral, antiético, um negócio bandido, prosperasse. Só que ela não teve prova nenhuma. Quando ela fez a primeira matéria, todo mundo ficou com os olhos arregalados, esperando o que ia acontecer. O ministro Alexandre de Moraes demorou um dia para colocar algum tipo de nota, e o que acontece quando se tem uma matéria jornalística, investigativa, é que as coisas vão vindo em conta-gotas. Nunca o jornalista joga todas as informações que possui. Então, o que se imaginava é o seguinte:
o ministro Alexandre de Moraes negou, e aí ela apareceria, né? Com provas. Olha, o que ele está dizendo, as negativas, tudo mentira, porque as provas estão aqui. Então a desmoralização do ministro ia ser um negócio irreversível, ia ser um negócio destruidor. Só que isso não aconteceu. Depois da negativa do ministro Alexandre de Moraes, do Toffoli, do Galípolo, enfim, ela não veio com papo novo nenhum. E aí, como as redes sociais tem muita gente que está percebendo o que está acontecendo, ela foi metralhada. E até agora ela não apareceu com nenhuma explicação, nenhuma fonte, nenhum documento, nenhuma prova das acusações que ela fez. Muitas pessoas têm perguntado, o ministro Alexandre de Moraes pode mover ação contra ela, contra o Jornal Globo? Pode. Mas o ministro não vai fazer isso, gente. Não vai fazer isso porque ele daria mais espaço para que as pessoas dissessem que ele é um ditador da toga, que ele está cerceando a liberdade de imprensa. Aí ia ser um escarcéu muito grande. Como ele tem sido atacado muito nesses últimos anos e tem adotado essa postura de não fazer processos pessoais, porque ele está numa posição institucional, então eu acho muito difícil que ele mova uma palha em relação à senhora Malu Gaspar. Ele deve estar entendendo, como os principais analistas no Brasil estão entendendo também, que tem um jogo grande por trás dessa história. Ela não está fazendo isso sozinha, ela está respaldada pela empresa, as organizações Globo, e mancomunados com todos os grandes veículos de comunicação aqui no Brasil. Então, ela serviu ali como um personagem de interesses que estão muito acima do que ela está fazendo, da atividade que ela está fazendo. E não será surpresa para ninguém que, muito desmoralizada, ela se aposente, mude de profissão, ela saia das organizações, porque ela vai ficar com essa pecha para sempre, né? Ela teria que chegar com novas matérias bombásticas, com outros assuntos reveladores, para desmontar um pouco a imagem que ela ficou no meio dessa história toda, né? A gente pode ver, por exemplo, que a coluna no Fórum, apenas uma dessas colunas do campo progressista, de gente que está fazendo análise do que ela fez, né? A matéria aqui da Fórum tem esse título: Malu Gaspar recua e admite que Moraes não fez pressão sobre Galípolo no caso Master. Ficou mal, né? Acusar um ministro da Suprema Corte de ser um criminoso, né? Quem comete crime é criminoso, né? Então, mas eu acho que o maior castigo para ela vai ser em relação à reputação dela, né? E ela não dirá para ninguém, nem em conversa de amigo, reservadamente, quem seria a fonte secreta dela, porque isso pode vazar e a coisa para ela pode ficar muito pior do ponto de vista profissional e moral, né? Daí a gente chega a essa cena aqui dantesca, né? Gente, isso aqui não é cena de hoje, o Bolsonaro internado, não, porque o ministro Alexandre de Moraes proibiu imagens, tal, registros. Mas aí o Carluxo pega essa imagem do Bolsonaro moribundo, quase morrendo, né? Porque é isso que eles mostram, né? E escreve: continua ajudando nos cuidados com meu pai nos seus pós-operatórios nos últimos dias. Cirurgia para correção de 2 hérnias e outra cirurgia inicial para contenção de soluço. Estamos monitorando seus movimentos de apneia, e por aí vai, né? Vai fazer o drama. Os filhos conseguem ser piores do que o pai, porque os filhos tiveram mais acesso à instrução, né? Eles poderiam ter tido algum tipo de verniz, algum tipo de senso, poderiam ter oxigenado a alma deles, a moral, a estrutura ética, né? Mas não, eles ficaram piores, eles fazem igualzinho o pai. Se eles pudessem colocar as vísceras expostas todos os dias aí para deixar as pessoas impressionadas, eles fariam isso. Essa gente, eles são capazes de qualquer coisa para iludir alguém, para conseguir um voto no final da história e conseguir sempre botar uma grana no bolso, né? Porque eles foram forjados assim, nessa estrutura deformada. Então, ele está lá moribundo e a senhora Michele Bolsonaro está soltando farpinhas, né? Como essa aqui, ó. Ela tá magoada porque, gente, é forte essa frase aqui, né? Michele Bolsonaro cita traição de pessoas mais próximas em discurso de Natal. Agora, quem é o amigo mais importante da figura do senhor Jair Messias Presidiário na história da vida dele? O amigo mais poderoso, o mais famoso, o que ele mais bajula, o que ele mais faz declarações de amor,
aquele que ele é capaz até de jurar fidelidade a um país dessa criatura sobre a bandeira brasileira, pisando na bandeira brasileira. Ele, Donald Trump. Aonde está uma publicação de Donald Trump para Jair Messias presidiário? Aonde está um Twitter, uma pequena mensagem desejando uma recuperação, desejando alguma coisa? Senhor Elon Musk, onde é que estão esses personagens que foram tão ovacionados em praças públicas, em avenidas pelos extremistas de direita, achando ali que eles seriam o último bastião, né? Aonde estão aquelas figuras que desfilaram com aquela bandeira gigantesca dos Estados Unidos da América no dia 7 de setembro aqui no nosso país? Aonde vocês enfiaram a bandeira dos Estados Unidos? Não mandem resposta para cá, porque a gente é capaz de imaginar, né? Mas o que hoje, por que eu estou trazendo esse assunto, é porque o ex-embaixador dos Estados Unidos, ele deu uma entrevista para a BBC, da Inglaterra, né? Mas tem a nossa aqui no Brasil, a BBC Brasil, a sucursal, e o título é esse aqui, ó. O amigão de Bolsonaro, aquele que é para guardar do lado esquerdo do peito, simplesmente está sendo revelado aqui pelo embaixador com essa manchete. Trump descartou Bolsonaro porque não suporta perdedores, diz ex-embaixador dos Estados Unidos. Então, é o seguinte, quando o Trump teve o mínimo de informação, chutou o moribundo. E o moribundo está muito chateadinho. Agora, senhora Michele, o traidor aí, o que a senhora está falando, é o Donald Trump? É esse porque ele desprezou completamente, né? Isso deve estar fazendo muito mal para todo o clã, né? O clã rejeitado. Tem uma matéria hoje do Jamil Chad aqui no ICL, com esse título aqui muito interessante também. Título muito interessante, né? Diz que fim de sanções de Trump e OEA enterram plano bolsonarista de classificar Brasil como ditadura. Gente, esse fato é apenas um para se somar a tantos outros que montam o ano de 2025 desastroso para essas pessoas. Vamos recordar algumas coisas aqui. Eles foram para a avenida para o Bolsonaro não ser processado, o Bolsonaro foi processado. Eles foram para a avenida para evitar que o Bolsonaro fosse julgado, que tivesse algum tipo de interrupção. Não aconteceu, o Bolsonaro foi julgado e foi condenado. Eles fizeram de tudo para o Bolsonaro não perder a liberdade, não ir para uma prisão, para um confinamento, e o Bolsonaro tomou tornozeleira eletrônica e ficou confinado. Depois eles fizeram tudo para que Bolsonaro não fosse para uma prisão domiciliar mais fechada, e ele acabou ficando nessa situação. Depois eles fizeram tudo para que o Bolsonaro não fosse para a cadeia. E o Bolsonaro agora está num cubículo, está ali, num lugar que não é sonho de moradia eterna para ninguém, né? Moradia eterna entre aspas, né? Porque moradia eterna já está num outro patamar. Mas ele vai ficar ali um bom tempo ali nessa moradia, para ele será uma eternidade esse período que ele está passando ali. Então foram muitas derrotas. Essa gente quis que o Brasil fosse sancionado, o Brasil foi, mas depois caiu por terra. Quiseram que o ministro Alexandre de Moraes sofresse uma lei Magnitsky, festejaram, mas depois a queda foi grande, foi revogada e a coisa ficou muito ruim para eles. Depois eles fizeram manifestação no Congresso para aprovar uma PEC da bandidagem. Foram derrotados, nós fomos para as ruas, derrotamos essa gente. Depois eles fizeram presepadas para Carla Zambelli não ser caçada, a Carla Zambelli foi caçada. Presepadas para o Ramagem não ser caçado, foi caçado. Presepada para o Dudu Bananinha não ser caçado, foi caçado. Gente, se a gente for conversar aqui, a gente vai ficar aqui um tempão só vendo as derrotas. As bravatas de Malafaia, nas redes sociais, nas ruas, agora está encalacrado, está morrendo de medo, com o discurso mais covarde, mais bandido, que ele não quis ofender nenhum general. Então, se ele não quis ofender nenhum general, não, ele não quis ofender o general Tomás Paiva. Se ele não quis ofender o general Tomás Paiva, são 15 generais de 4 estrelas. Ele podia dizer, ele que é um homem corajoso, que não tem medo de nada, quem é que ele estava chamando de covarde, que não honra a farda que veste, enfim. E aí a gente pode ter uma noção de quem é o covarde no meio dessa história. Então, gente, foram muitas derrotas que eles foram colecionando ao longo desse ano de 2025. O ano está terminando terrível para eles. Absolutamente nada restou nas mãos dessas figuras. E para complicar mais ainda, tem essa história do Sóstenes Cavalcante. O senhor Sóstenes Cavalcante que não explicou ainda essa dinheirama, esses 500 mil reais, né? Agora,
Só para a gente fechar aqui com o contraste final, vamos colocar aqui uma pessoa que, no auge da insanidade, eles achavam que iam prosperar, né? Vamos colocar aqui. Eles não entenderam ainda aqui no Brasil quem é Marco Rubio, descendente de cubanos e que entende perfeitamente as vertentes, as vísceras, os tentáculos de ditadores. Portanto, se os ministros ou este atual governo, Lula, esse Itamaraty ativista, se eles não entenderam o que está acontecendo, os americanos... Olha, quem não entendeu o que estava acontecendo foram pessoas como a senhora Ana Paula do Vôlei. Vão ter, como diz o poeta, de que chuparem essa manga, né? Eu fico por aqui, mande aqui para o nosso comentário, para o nosso setor de comentários, quais foram outras derrotas aqui que essa gente teve, né? Foram muitas, né? Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço, até o nosso próximo portal. Tchau!